lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, e o TV Elas por Elas Formação preparou uma edição especial com aulas sobre identidade de gênero com a secretária nacional de defesa das pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, Simila Rá. A importância da formação e participação na luta por direitos da população LGBT com a professora Roselaine Dias. E as conquistas e os desafios das mulheres trans com Giovana Baby, presidenta da Fonatrans. Hoje a gente vai falar sobre identidade de gênero, né? Dar uma introdução para que a gente possa falar sobre os outros temas que vêm a seguir. E aí eu queria começar a falar sobre identidade de gênero explicando por que a gente fala que tem uma identidade de gênero, né? Qual é a minha identidade de gênero? Por que o movimento trans fala sobre isso? A gente constrói a pauta de gênero dizendo que o biológico não basta, não dá a dimensão do todo, né? Por isso que Judite vai nos dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher. A gente tem que se entender nesse mundo como mulher, né? Para poder fazer as disputas necessárias. E o próprio movimento feminista, ao longo dos anos, vem lutando para dizer que a biologia, a genitália, os órgãos femininos não podem ser determinantes do que a mulher pode ou não pode ser e estar na sociedade, né? Então, a construção social, ela não pode ser baseada na genitália, não pode ser baseada no corpo, não pode ser baseada na biologia. A biologia é determinante para certos tipos de cuidados de saúde, né, para certos tipos de tratamentos. Então, a biologia, ela determina isso, né, mas ela não determina o ser e o estar em sociedade. Né, ela não determina quem é essa pessoa e o que essa pessoa pode ser na vida. Né, como por muito tempo foi dito. Né? Então, a mulher é mais frágil, a mulher, por conta dessa biologia, não pode ocupar certos lugares. Então, é a partir exatamente dessa lógica que a gente vai dizer que uma pessoa que nasce, né, com aqueles órgãos que foram ditos como, em sociedade como masculinos ou femininos, elas têm necessariamente que vivenciar, né, a sua experiência, a sua vida, né, o seu gênero de acordo com aquela genitália. Então, ao longo da vida, hoje mais, porque a gente se coloca, né, a gente se coloca visível em sociedade, mas isso existe desde que o mundo é mundo, né? Então, o que a gente vem dizer quando a gente fala identidade de gênero? Que a gente entende que mulher é uma identidade de gênero. Né, e que a transgeneridade é uma identidade de gênero, travesti, bissexual, trans, pessoas transmasculinas, e aí são várias as identidades que podem ter nesse espectro de gênero. Né? E entre uma coisa e outra podem ter também várias nuances, e fora disso também pode ter várias nuances. É como se a gente pensar uma régua do branco para o preto e vai ver que tem vários tons até chegar numa cor e outra, e tem outras cores em volta. Então, é mais ou menos essa lógica quando a gente fala, e a gente já conseguiu categorizar
mundialmente, mais de 60 especificações de gênero que vão para além de homem e mulher. Mas voltando ao que estávamos falando, quando a gente fala, né, que essa pessoa tem uma identidade de gênero, né, e que esse gênero não pode ser determinado pela biologia, ele tem que ser determinado pelo sentimento, pelo íntimo daquela pessoa, a gente vai falar que existem mulheres, né, que nascem com os órgãos que a sociedade determinou e nomeou como femininos, né, e tem mulheres que não nascem, que fazem o que a sociedade costuma chamar, e é o termo que a gente mais usa, mas para nós, pessoas trans, não é o termo mais ideal, ainda tem vários debates, porque essa visibilidade é muito recente, né, que é essa transição de gênero. A gente fala que a gente não transita de um lugar para o outro, porque a gente se entende com aquele gênero e vivencia esse gênero. Mas para a leitura aí, né, da maioria da galera, a gente fala que são as pessoas que fazem essa transição de gênero. É importante também a gente diferenciar a orientação sexual da identidade de gênero. Por muito tempo foi chamado esse movimento de movimento homossexual, de movimento, né, gay, e visibilizando, inclusive, né, as mulheres desse movimento. Então, a gente precisa diferenciar isso. Né? Gay, lésbica, né, heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, é a relação da pessoa com o externo, com o fora. Eu costumo dizer isso, orientação sexual é de mim para fora. Né? É como eu me relaciono com as pessoas afetiva e sexualmente. E não é disso que estamos falando nesse momento. Nós estamos falando da identidade, que é de mim para dentro. Né? É como eu me enxergo, é como eu me vejo nessa sociedade, é como eu me vejo e como eu me enxergo. Se eu me identifico como homem, como mulher, como nada disso, né? E assim por diante. Então, a identidade de gênero, ela está nesse campo e ela está nesse lugar. Então, é bom a gente determinar isso, né? Porque não é porque eu sou mulher e eu fiz uma transição de gênero e me entendo como mulher, né? Mesmo sendo reconhecida socialmente como homem, né? Quando eu nasci, então disseram que eu era homem. Eu não nasci, não disse nada. Eu não disse, nem sabia falar, então eu não disse nada, né? Essa percepção, esse entendimento, a gente vai construindo a partir do momento em que a gente vai se relacionando em sociedade. Então, a gente precisa, né, deixar isso bem diferenciado. Então, como eu não disse isso, e como o fato de eu ser mulher, mesmo não tendo nascido, né, entre aspas, e muitas aspas, biologicamente, né, que algumas falam, não quer dizer que eu tenha que me relacionar afetivamente sexual com um homem, né? Eu posso me relacionar com mulheres, com ambos, com vários, ou com nenhum. Né? Isso nada tem a ver com o meu sentimento em ser mulher. Então, primeiro, deixar isso bem frisado. A outra coisa é os impactos que a gente sofre, né? Vivenciando o gênero com o qual nos identificamos. Que a sociedade ela é construída, né, para que exista uma diferenciação, né? Não só nas relações de trabalho, mas nas relações sociais, em todas as relações, do papel do homem e do papel da mulher. A nossa justiça coloca em xeque tudo isso. Né? E o que nos unifica no processo? É que foi esse mesmo tal de patriarcado que disse qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher, que disse que mulher era aquela que nascia com vagina, que e que homem era nascido, inclusive, do PPP. E que só existiam essas duas formas. Então, a superação de tudo isso, de todas as mazelas, de todas as vulnerabilidades que nós vivenciamos por ser quem somos, ela tem a mesma origem, né, que todas as violências de gênero. Que a transfobia, ela é uma violência de gênero, né, que é o patriarcado. Né, a origem é a mesma. E a gente entender a transfobia como uma violência de gênero. Né, porque você ousa deixar de ser homem, porque você ousa, né, querer ser homem. Né? Então,
é uma audácia gigantesca que o patriarcado não engole e que nos devolve, né, com vulnerabilidades, com ofensas, com ausências, né, de acesso à cidadania por conta de ser quem somos. Se a gente for pensar toda essa casinha da política pública, ela é construída para homens e mulheres cisgêneros, que é o contrário de transgênero, né? As pessoas transgêneras são aquelas que transicionam. E a pessoa cisgênero é aquela que ela tem uma conformidade, eu estou colocando muitas aspas, tá, gente? Uma conformidade, bem entre aspas, dessa sexo biológico com essa vivência de gênero. A partir dos anos 2000, a gente tem mulheres que começam a se organizar, dentre elas essa que vos fala, e que começam a pensar que há uma necessidade da gente se organizar como estrutura identitária específica, ou seja, eu preciso sair daquele grande coletivo onde a gente dialogava com gays e travestis e pensar em estruturas específicas, porque a nossa vivência de população como LGBTs é muito distinta das outras vivências, é muito distinta das outras vivências da população LGBTQIA+. Até porque nós temos várias interseccionalidades nesse processo de exclusão que nos afeta, né? Então, a gente já teria aí a dupla exclusão de gênero só pela condição de ser mulher, mas aí entram as outras interseccionalidades sociais que afetam a nossa relação de sujeito e vida e existência no território brasileiro, entre elas a condição de classe, entre elas a condição social. Eu não posso aqui dizer que a condição de luta, de formação e de realidade sociocultural econômica é a mesma de uma mulher da periferia de Porto Alegre para uma mulher classe média alta de Porto Alegre, né? Porque aí também entram as interseccionalidades de raça, cor. Na periferia de Porto Alegre, eu vou ter a sapatão preta, né? Essa sapatão preta, em geral, ela não constitui a classe média de Porto Alegre, pela nossa colonização, pela nossa organização e estrutura social secular, em que o povo negro chegou aqui escravizado, né? Exceto a tripulação que chegou com o conhecido príncipe que trouxe o batuque no século XVIII para o Rio Grande do Sul e que já chegou aqui liberto, já chegou aqui com a sua condição hierárquica, estrutural e aristocrata na sociedade de Porto Alegre, né? Na região sul, que é Rio Grande, no Porto de Rio Grande, e ali se estabeleceu uma das ramificações matriz africana no Brasil, que é o batuque do Rio Grande do Sul. Mas isso é muito raro, né? Ou seja, quem chegou com aquela linhagem, à exceção da tradição de matriz africana que a gente perpetua, é raro alguém que chegou e que tem como ascendência esse príncipe na sua construção de sujeito. Então, nesse sentido, a gente precisa colocar a condição de formação LGBT diante desse quadro do cenário brasileiro de exclusões e de desigualdade social. Então, uma mulher LGBT na periferia de Porto Alegre, na periferia de Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, ela até os anos 2010, vou colocar assim, ainda teria dificuldade de formação. Esse quadro muda quando a gente tem o presidente Lula, né, na sua segunda condição de governabilidade, e a gente tem a instituição de todos os programas de fomento e acesso e permanência às instituições públicas federais e também as que compõem o quadro da educação no Brasil, as privadas de formação em nível superior. Essa condição favorece que as nossas mulheres, em situação de exclusão social, cheguem até as universidades. Então, quando a gente forma as grandes redes nos anos 2000, a gente está buscando esse conhecimento do sujeito, a gente está buscando... Quais são essas grandes redes, Rose?
Estou colocando Rose aqui para as pessoas que já têm uma familiaridade comigo e aquelas que queiram também me tratar dessa forma. A gente tem, em 2003, a Liga Brasileira de Lésbicas, um pouco tempo depois, a Articulação Brasileira de Lésbicas. Hoje, essas duas redes, elas já incluem as lésbicas e bissexuais. E essas mulheres passam a pensar o sujeito político lésbica e bissexual naquele momento como pauta de organização política instrumental no Brasil. Então, principalmente na Liga Brasileira de Lésbicas, a gente se organiza a partir dos anos 2000 até 2016. Foram quase 15 anos, 13 anos, em que a gente se organizou enquanto espaço de formação e organização política por dentro das conferências municipais, estaduais, regionais, territoriais e nacionais no Brasil. Eu preciso citar isso porque isso tem uma grande relevância na forma como o conhecimento sobre a nossa população chegou no Brasil. E isso se deu muito pelo viés da saúde e muito pelo viés do campo dos direitos sexuais e reprodutivos, e aí se coloca especificamente na pauta e na singularidade das mulheres no Brasil, e esse conhecimento e essa possibilidade de acesso e visibilidade se deu pelas conferências nacionais. Então, eu quero aqui lembrar para as mulheres que participaram das conferências e para aquelas que não participaram, é fonte de pesquisa, a psicóloga Aline Piazon, aqui do grupo de pesquisa da PUC, fez uma leitura sobre as nossas condições, sobre as políticas públicas para as mulheres lésbicas a partir das conferências nacionais. Nós temos outras companheiras, nós temos um trabalho que vai sair agora pela Universidade de Brasília, uma dissertação que foi defendida há pouco tempo, em que a nossa companheira buscou as referências no movimento lésbico, de lésbicas, para pensar essa construção de políticas e participação no Brasil. E isso é formação. Então, até 2016, até a Conferência Nacional das Mulheres, eu me lembro que antes da última Conferência Nacional, a nossa luta era pelo eixo 9, né, que transversalizava a proposição das políticas públicas no Brasil para as mulheres. Por quê? Porque nós tínhamos que estar no eixo 9. O eixo 9 trazia singularidades das mulheres, o eixo 9 trazia a organização da política para todas as mulheres, né, no território brasileiro. A Constituição de Saúde, até hoje, a Liga Brasileira de Lésbicas fez parte do Conselho Nacional. Eu tive oportunidade de participar de comissão entre 2011, 2012, 2013. Depois a Liga passou a ter, a LBL passou a ter assento no Conselho Nacional. Hoje nós temos a ABL e nós temos a Candaces com assento no Conselho Nacional de Saúde. Candaces, que é uma articulação de mulheres negras no Brasil, de lésbicas e bissexuais. E nós tivemos um trânsito pelo exercício do direito no Brasil por meio do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, né, do qual eu fiz parte como conselheira de 2011 até 2016, e no período de 2015 e 2016 eu fui vice-presidenta e com muito orgulho responsável enquanto sociedade civil pela terceira Conferência Nacional LGBT do Brasil, a última. Faz 6 anos que nós não sentamos e não dialogamos enquanto representações públicas e nominadas pelo seu próprio segmento e organização política de construção não formal e não institucional sobre a nossa condição de população de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil. Então, para encerrar nossa fala, colocar aqui que a formação acadêmica é importante. Por isso, construir política pública que garanta o acesso e permanência de todas, todos e todes, principalmente das mulheres, que são os sujeitos, que são as pessoas que compõem a grande parte das nossas famílias no Brasil, inclusive as LGBTs, né? Eu vou encerrar a fala, mas eu vou dizer de muitas companheiras, principalmente travestis, que sustentam famílias, sustentavam na década de 90, sustentaram nos anos 2000 e continuam sustentando nas condições do país em que vivemos. Ou seja, quando falta, quando não tem na mesa, as travestis ainda vão para a esquina, as travestis ainda vão para a rua dar conta
da sobrevivência das suas famílias. Todo mundo que conhece uma travesti sabe que uma travesti não trabalha para ela só, assim como quaisquer mulheres do Brasil. O IBGE mostrou numa pesquisa que as mulheres gastam 64% do que ganham dentro das suas casas para suas famílias e que os homens geram 31, 32% do que ganham para suas famílias. Então, nós temos aí uma desigualdade, uma desorganização e uma falta de responsabilidade familiar, e essa organização e essa responsabilização familiar ainda afeta as mulheres, independente da sua orientação sexual e da sua construção de identidade de gênero, como são as travestis e transexuais. Olá, eu sou Giovana Baby, tenho um nome civil, Giovana Cardoso da Silva, mas tem esse nome popularmente de trajetória política importante, que é Giovana Baby, que é a minha marca de luta, marca de resistência. Eu sou baiana, da cidade de Mucuri, lá no extremo sul da Bahia, divisa com o estado do Espírito Santo. Tive que fugir da casa dos meus pais aos 13 anos, aliás, antes de completar os 13 anos, para construir a minha identidade. Sou de uma família nasci lá em lar cristão, né, lá evangélico, uma família conservadora, meu pai pastor, hoje aposentado, mas tive que sair da casa dos meus pais para construir a minha identidade, para encontrar com essa pessoa que sou hoje, que é a pessoa que realmente sempre existiu. Eu, lá no estado do Espírito Santo, em 1979, inconformada, quando eu saí da casa dos meus pais aos 12 anos, 12 para 13 anos, eu fui morar em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. E lá, o único mercado disponível, que é ainda hoje para a população de travestis e transexuais no Brasil, é a prostituição. Lá eu tive que me prostituir a partir dessa idade, 12, 13 anos, e não me conformava com a violência policial, com as batidas policiais, com as prisões arbitrárias, o que acontecia cotidianamente. E aí nós instituímos lá, em um certo final de semana nós fomos presas, e aí eu já tinha completado os meus 18 anos, e por incrível que pareça, o meu presente de aniversário foi assinar o artigo 59 do Código Penal, que é o artigo que trata da vadiagem de pessoas, segundo a justiça, pessoas desocupadas, e eu fui pega nesse dia com uma gama de outras mulheres, incluindo mulheres travestis, mulheres trans, e nós fomos presas e fomos obrigadas a assinar o artigo 59 do Código Penal, que é vadiagem, e eu fui processada pelo Estado por ser vadia, segundo eles, né? Mas aí a gente conseguiu se libertar dessa prisão com 3 dias, através de um serviço social da Prefeitura Municipal de Vitória, onde o advogado entrou com ação e nos tirou da prisão, e a partir daí, nós, inconformados com aquela violência policial que era cotidianamente, nós nos reunimos na rua em Vitória, ali na região do Parque Moscoso, no centro da cidade, e fundamos a primeira associação de prostitutas do Brasil. Registramos lá em Vitória, congregando também as travestis. A identidade que se apresentava, a identidade de gênero que se apresentava à época, era só a identidade travesti. A gente não tinha identificado ainda as mulheres transexuais, os homens trans. Era a identidade que se apresentava, eram as travestis. Aí criamos essa associação chamada Associação das Damas da Noite, que congregava mulheres profissionais, mulheres e travestis, mulheres cis e mulheres travestis profissionais do sexo. E aí, nos anos 80, eu fui embora para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro também, com a questão da violência, que a gente tem que resumir para poder contar para vocês a nossa realidade enquanto pessoa travesti nesse país. Fui para o Rio de Janeiro, a violência era a mesma. E aí, inconformada com aquilo tudo, também, eu sei que nos anos 80 eu cheguei no Rio, e nos anos 90 eu liderei um grupo de travestis no Rio de Janeiro, Giovana Baby, sou eu, Elza Lobão, Beatriz Senegal, Cláudia Pierre França, Monique do Bavier e Josi Silva. Instituímos a primeira associação trans do Brasil, que era a Astral, Associação de Travestis e Liberados, e posteriormente a gente identificou que nós éramos a primeira associação exclusivamente trans da América Latina e do mundo, porque lá fora sempre teve lá nos outros países, sempre teve os grupos mistos, né, mas exclusivamente trans ainda não existia.
e nós, no Brasil, através da Astral, liderado por mim, no Rio de Janeiro, a gente instituiu a primeira associação trans do mundo, aqui no Brasil, nos anos 90, registrada em cartório, dia 15 de maio de 1992, no Rio de Janeiro. E em todas essas eras que nós convivemos, inclusive com o finalzinho da ditadura, a nossa luta foi sempre para reduzir, pelo menos reduzir o índice de violência que a sociedade dispensava contra a gente através da violência policial, que a polícia age quando a sociedade as pressiona, né? E a gente era presas constantemente, a gente era violentadas, a gente apanhava, a gente era assaltada, a gente tinha os cabelos cortados, a gente tinha os saltos tomados pela polícia militar e cortados, várias atitudes que nos deixava sequelas gravíssimas. E aí, a nossa maior luta nos anos 70, 80, 90, era para banir a violência que era dispensada à população de travestis, que era a identidade que se apresentava, a identidade de gênero que se apresentava à época. Mas aí, a gente, nesse enfrentamento à violência, nesses possíveis diálogos que se iniciou com gestores da área de segurança pública, gestores do governo, outras necessidades foram sendo alcançadas e que a gente precisava buscar solucionar esses pequenos problemas aliás, essas pequenas conquistas que podem ser muito pequeninas para a sociedade, mas que são grandiosas para a população trans. E aí a gente começou também a pensar na questão do nome social. Nome social é a forma como o indivíduo se identifica e gostaria de ser apresentado perante a sociedade. Que lá nos anos 90 a gente chamava de codinome, e nome social é uma palavra muito recente, então a gente chamava de codinome. E nós começamos a dialogar, o primeiro diálogo nosso, das pessoas travestis, com a questão do nome social, foi com o deputado Fernando Gabeira, do Partido Verde, e com a deputada Cida Diogo, do PT, ambos do Rio de Janeiro, que, inclusive, em acordo, eles apresentaram um projeto de lei no Parlamento brasileiro, onde permitia que a cédula de identidade das travestis do Brasil tivesse o espaço para incluir o seu codinome, que era o que tratávamos na época, hoje nome social. Esse projeto caminhou, e depois os deputados não foram eleitos, e ele foi arquivado, logicamente. Mas é bom registrar essa luta que os estados começou a autorizar o uso do nome social de pessoas trans nos seus estados agora, há menos de 10 anos. O Decreto 8.727 de 2016, da Presidência da República, normatizou o uso do nome social pelos órgãos e entidades de administração pública federal direta, autárquica e funcional. Ou seja, nos órgãos da União Federal é obrigatório o respeito ao nome social. Então, é seu direito ser respeitado pelo nome e pelo gênero ao qual se entende, independente de retificação por meio do registro civil ou em cartórios por meios judiciais. Isso também se aplica a qualquer unidade de atendimento da área de saúde e hospitais do país. E a gente, já nos anos 80 e 90, a gente já discutia esse codinome, que hoje é nome social, a gente já queria essa mudança, tanto que em 1990, o então deputado Gabeira e a então deputada Cida Diogo já dialogou com nós e apresentou essa proposta de projeto de lei, permitindo que a gente não queria nem mudar, que a gente achava que era utopia lutar pela mudança total do nome. Na época a gente não acreditava, a gente achava uma utopia, mas que pudéssemos incluir na nossa carteira, no nosso documento de identidade brasileira, o nosso codinome, né? E isso a gente ficou muito, muito feliz, a gente lutou bastante, nós organizamos
conseguimos organizar encontros nacionais. Nós reunimos, em 1995, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós reunimos 250 travestis de todos os estados do Brasil, de todas as regiões brasileiras, para discutir o codinome, para discutir a violência policial, mas, em especial, a inclusão desse codinome na cédula de identidade, para traçarmos estratégias de mobilizar outras instituições e mobilizar o parlamento para que essa proposta do Gabeira e a Cida Diogo caminhasse no parlamento. Essas conquistas parecem mínimas, repito, mas foram grandiosas. Agora, os nossos maiores desafios é fazer com que nos tornamos um país onde eu possa trabalhar em qualquer emprego que eu escolher para a minha vida, onde eu possa ter a minha formação, onde eu possa estudar, graduar, formar, doutorar, seja lá o que eu desejar para mim, e que a prostituição seja apenas opcional, ela não seja o único espaço que essa sociedade arcaica, preconceituosa, dispensa à população de travestis desse país. Essa é a nossa luta, que a gente vai agora acampar nesse governo socialista, que é o que a gente acredita, que foi o que a gente acreditou ao depositar o voto na urna, e é o que a gente acredita que vai transformar e vai impactar nossas vidas. É o que a gente precisa aprender. A gente precisa estudar e aprender para poder afirmar que ninguém nasce preconceituosa. Os pais é que ensinam os seus filhos a ser preconceituosos. Então, eu acredito que nessas inserções que a TV PT pratica através desse veículo importante de comunicação necessário, educar as pessoas para transformar o mundo em um mundo plural, em um mundo sem opressão, em um mundo onde todas as pessoas serão pessoas. Como eu afirmei, eu reafirmo, e vou estar sempre reafirmando: as pessoas não nascem preconceituosas. Os seus pais, os seus progenitores as ensinam e os ensinam a ser preconceituosos. Porque, por exemplo, quando uma criança vai estudar em uma escola, mesmo que a criança ela já nasce, ela não vira trans, ela já nasce em trans. Você não percebe preconceito, você não percebe. Eu por exemplo, eu não fui discriminada quando percebia que eu era, como ele chamava à época, efeminada, né? Efeminado, que eles diziam à época. Na verdade, era a minha feminilidade que aflorava, e eles diziam, e a sociedade falava efeminado. Eu nunca fui preconceito, eu nunca senti nenhuma forma de preconceito, e não acho que as crianças nos discrimina por a gente ser a pessoa que somos. Mas a partir que os seus pais percebem que essa pessoa o seu filho está estudando com uma pessoa diferente, com uma pessoa que tem identidade diferente, os seus pais é que começam a tomar partido pelos seus filhos que estão na escola e começa a as orientar, e essas crianças normalmente passam a perceber esse comportamento preconceituoso dos seus pais e passam a imitá-los. Por quê? Porque se a gente for fazer uma avaliação de preconceito, por exemplo, eu conheço uma menina trans com 6 anos de idade. Ela está estudando, ela está no pré-primário. Inclusive, saiu uma matéria com ela. Ela não sofreu nenhuma forma de preconceito dos coleguinhas na escola até os pais deles descobrir que essa menina era trans. Saiu até matéria, inclusive, parece que é de João Pessoa. Até os pais descobrir que essa menina era trans. A partir daí, a vida dessa menina virou um sofrimento. Os alunos começaram a praticar bullying. Logicamente, do que eles viram, eles captou o que eles ouviram dos pais nas suas casas, né? E começou a fazer bullying com essa criança. Essa criança não pôde mais ficar na escola. Teve que ver uma outra forma dessa menina estudar.
Então, eu afirmo sempre por isso e por experiência própria. Por experiência própria, como eu muito bem disse. Os pais ensinam seus filhos a serem preconceituosos. Não existe criança racista, as crianças não nascem racistas, as crianças não nascem misóginas, machistas, nem transfóbicas. Os pais, os seus progenitores, é que as ensinam e os ensinam a serem ruins. Ninguém nasce ruim, né? Ninguém nasce ruim, porque ser preconceituoso, para mim, é ser ruim. Então, por experiência própria e por outras experiências do convívio que a gente viaja esse Brasil todo fazendo levantamento e levando conhecimento para as pessoas, a gente capta essas informações, a gente busca tentar ajudar de alguma forma, e a gente tem essas informações, e a gente pode garantir e afirmar que nenhuma criança, nenhuma pessoa nasce preconceituosa. Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, e o TV Elas por Elas Formação preparou uma edição especial com aulas sobre identidade de gênero com a secretária nacional de defesa das pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, Simila Rá. A importância da formação e participação na luta por direitos da população LGBT com a professora Roselaine Dias. E as conquistas e os desafios das mulheres trans com Giovanna Baby, presidenta da Fonatrans. Anote na sua agenda para não perder nenhuma aula. É de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.